primeira coisa que me motiva muito, né, e algo que, eh, me motiva todos os dias a pesquisar, por que algumas crianças seguem bem as instruções, mas outras não, sabe? Quando a gente dá a instrução de um comando, de uma regra, uma coisa simples, sabe? Porque a gente já tem uma criança de 2 anos que segue aquela instrução bem, porque a gente tem outro que não segue, né? E aí a gente começa a pensar que para eu seguir uma instrução, eu preciso, né, que é que é uma instrução, né? Nada mais é do que um comportamento direcionado, né? Então, a gente precisa manter um objetivo em mente, né? Na nossa cabeça, como se essa criança estivesse controlando seus pensamentos, né? Mesmo que tenha outros efeitos distratores do dia a dia, ela tem que ser capaz de pensar em alternativas ah, diferentes, né? Por exemplo, quando ela sente que ela está saindo daquele daquela resposta, aquele objetivo que ela iria fazer. E se a gente parar, isso não é só difícil para a criança, né? Isso é muito difícil para muita gente grande também, não só para a criança. Mas, Fabrício, por que você inicia com essa pergunta? Porque, cara, nada mais é, então, seguir instruções, organizar, formar, planejar, né, as nossas ações, a interação com o meio, vai depender muito da gente ter um processo, um conjunto de processos cognitivos que permitem a gente traçar as nossas metas, avaliar a eficiência desses comportamentos, abandonar as estratégias que são ineficazes em prol de outras mais eficientes. E por que eu iniciei pensando por que algumas crianças fazem e outras não? E por que alguns adultos fazem e outros não? Se é um conjunto de processos cognitivos, a gente está falando de desenvolvimento. Se a gente está falando de desenvolvimento, eu falo de aprendizagem. Se eu falo de aprendizagem, eu falo de experiências. E aí a gente significa, será que a gente vive essas experiências para desenvolver a nossa autonomia? Existe um autor comum de todos, né? Que é Piaget. Então eu cito aqui Piaget para dar esse exemplo, que é um autor comum a todos, com certeza que estão acompanhando a gente. Cara, e Piaget deixa claro, anomia, heteronomia e autonomia. Só que a autonomia, a gente olha muito para o que o Piaget fala da autonomia da consciência moral, mas essa autonomia da consciência moral só é possível se eu tiver uma autonomia para os meus processos cognitivos. E o que é essa autonomia? O que é essa metacognição que o Piaget cita? Né? Não é à toa que estratégias metacognitivas, né? A metacognição é associado a uma função executiva complexa por muitos autores, né? É tratado como uma função executiva complexa por muitos autores. É justamente isso, é ser capaz de avaliar se a minha estratégia foi tomada de maneira correta ou não, né? E aí, quando a gente fala de aprendizagem, isso significa que será que eu tenho uma aprendizagem, então, que contempla isso no meu dia a dia, né? Então, quando a gente fala de funções executivas, tá? Eu tenho funções executivas que são seriam as básicas, né? Seriam um tripé fundamental, que é a memória operacional, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, para eu poder ser capaz de desenvolver todo um aspecto que é o que a gente chama de uma inteligência fluida, ou seja, para que eu tenha fluidez no meu raciocínio, resolução de problemas, planejamento e, né, no meu dia a dia. E outras mais funções executivas complexas, né? Então, basicamente, né, você que está chegando agora e ainda não tem, eu sei que tem muita gente que está assistindo a gente, já tem um bom conhecimento de neuro, mas a gente também tem as pessoas ainda que não têm conhecimento de neuro, né? Então, você que está chegando agora e está acompanhando, né, não tem muito conhecimento de neuro, seria mais ou menos assim, o quanto que a gente conhece pessoas que são mais inteligentes do que a gente, que têm aquela inteligência cristalizada, mas não conseguem utilizar essa inteligência para uma solução de problemas reais. E aí, essa solução de problemas reais, né, para a gente ser capaz de integrar isso, né, para a gente ser capaz de resolução de problemas, planejar, perseverar, organizar, né,
numa série de tarefas do nosso dia a dia, nós precisamos ter desenvolvido bem as nossas funções executivas, tá? Queria deixar claro aqui, óbvio que quando a gente fala em funções executivas, a gente sabe que funções executivas vão se dividir em quentes e frias, né? E as quentes estão muito ligadas à cognição social, aos processos socioemocionais, às adaptações, né, socioemocionais, que a gente, né, tem uma série de processos regulatórios. Mas, como o foco aqui é realmente por uma aprendizagem, por uma influência diretiva do conhecimento, né, e seria só uma outra palestra, pelo menos no meu modo de enxergar, a gente vai se deter somente em falar hoje dessa relação das funções executivas frias. Então, a gente precisa entender que funções executivas frias não são só essas funções executivas. Essas seriam as funções básicas, seriam a base, né, se a gente tivesse uma pirâmide, se a gente tivesse uma organização estrutural dessas funções. Ou seja, é o que vai sustentar para eu desenvolver outras funções executivas complexas. Então, quando a gente fala de controle inibitório, controle de interferências, inibição de respostas automáticas, a nossa capacidade de automonitoramento. Isso é interessante porque num processo de escola, mas as crianças ficam ali em silêncio, não sei, né, muitas das vezes, mas será que existe um automonitoramento ou é o professor tentando monitorar essas crianças, né? E outra, o que é trabalhado para esse automonitoramento? Que atividades são desenvolvidas no dia a dia para esse automonitoramento, né? Então, né, o controle inibitório ele é primordial quando a gente fala né, principalmente relacionados à disciplina, mas não disciplina de regras somente, mas disciplinas de organização, né, disciplina para você conseguir processar a informação correta, né? Naquele momento você tem a interação correta com aquela informação que você está processando durante uma aula, por exemplo. Né? Então, vocês estão aqui processando o que eu estou falando, então você precisa ter um controle dessas interferências, você precisa se auto-monitorar o tempo todo, você precisa se autorregular o tempo todo, né? Na formação do seu esquema. Quando a gente fala de flexibilidade cognitiva, é a capacidade de mudar a linha de raciocínio ou execução quando tem mudanças de atividade. É quando acontece o inesperado, por exemplo. E aí, um exemplo clássico que a gente tem da falta de flexibilidade cognitiva é só você ir numa pizzaria, né? E aí você pede uma pizza de calabresa sem cebola e você quer a portuguesa com cebola, né? E aí vem a calabresa com cebola e a portuguesa sem cebola. Por quê? Porque saiu do inesperado e acaba confundindo o indivíduo e a cebola vai parar no lugar errado, né? Ou, por exemplo, né, quando você faz um pedido, né? E ele acaba trocando os pedidos, né? Tipo, principalmente quando é aquele mesão, né? E cada um quer uma coisa, o pedido é separado, né? O garçom acaba trocando os pedidos de prato, achavam que era dois, mas não eram, né? Tipo, eu achei que eram 2 filés com fritos, mas não era um só. Ou seja, sai daquela situação inesperada do atendimento dele, né? Então a gente vê a dificuldade que o indivíduo tem de mudar o raciocínio, né? Na execução. Está relacionado à minha estratégia de um problema, né? Então, por exemplo, eu tenho lá um problema de física, um problema de matemática, uma questão de uma prova de ENAD, né? Por exemplo, né, os nossos alunos de graduação fazem o ENAD, e por que a questão do ENAD às vezes é muito difícil, né? A forma das questões, né? Por que os nossos alunos muitas vezes têm dificuldade? Porque elas têm pegadinhas, elas têm mensagens né, intrínseca ali, né, subliminares. Então, a gente tem uma série de pegadinhas, né, onde se o aluno não for capaz de realmente checar se o raciocínio dele está correto, mudar a ótica de enxergar, ou seja, flexibilizar esse pensamento, ele pode não enxergar uma pegadinha. E, por fim, a memória operacional,
que é que permite a gente pegar o que está guardado aqui no nosso HD, está aqui no nosso background, o que a gente tem aqui no nosso HD guardado, né, de experiências, de tudo, que está consolidado na nossa memória de longa duração, e ela que vai trazer para cá o que está de longa duração, para a gente poder interagir com o que está aqui agora no now, né, com o que a gente está vivenciando no agora, para a gente poder ter fazer aquela vulgo associação e desassociação de informações. Então, é mais ou menos assim, eu tenho um conceito, né, sobre vamos supor que eu tenha trabalhado um conceito, né, de funções executivas, né, eu mostrei agora, acabei de mostrar o conceito de funções executivas para vocês. Acredito que grande parte do que está assistindo já tem um conceito ou uma ideia do que seja funções executivas. Então, você vai pegar o que você está aqui na sua longa duração, vai trazer para o agora, vai interagir, né? E vai fazer associar. Isso tá. O meu conceito estava certo, mas isso aqui eu não tinha. Então aqui eu esqueço. Agora está certo. Você vai associar e vai desassociar essas informações. E aí depois você remete de novo para o seu HD para ficar consolidado na sua memória de longa duração. E aí é interessante porque é o que difere a aprendizagem de uma simples memorização. Então eu posso memorizar, então a gente pode já dizer que eu tenho aprendizagem se eu tiver o quê? Sistema de atenção, sistema de memória e funções executivas, trabalhando para o desenvolvimento de uma habilidade ou aquisição de um conteúdo. Ponto. Mas só com memória eu não tenho aprendizagem, eu tenho memorização. E aí, quando eu preciso resgatar posteriormente aquela informação, eu não tenho. Né? Quem aqui nunca passou por uma disciplina no colégio, faculdade, coisas assim, e aí o professor, 15 perguntas, 10 caem na prova. E aí passou aquele semestre, passou aquele bimestre, você já não tem mais aquela informação consolidada. Por quê? Porque não foi algo formado por você. Então, repare, funções executivas, né? Processo de esquemas, estruturas. O executor é como se fosse o CEO da sua empresa, né? Por isso leva muito esse nome de funções executivas, né? Que é como se fosse o CEO de uma empresa, né? O que o CEO faz? Ele é estratégia, não é operacional, entende? É uma estratégia, né? É estratégico. A memória vai ser operacional, flexibilidade cognitiva também, controle inibitório também, mas você domina essas operações para quê? Para ter as suas estratégias cognitivas, né? De forma que adequada, pensadas e criadas por você e não pelos outros, né? Como muitas das vezes a gente tem. E aí o aluno ele tem aquela memorização, mas quando ele precisa daquele HD numa situação do dia a dia, né, quando ele precisa pegar lá no HD aquela informação no dia a dia, ele não tem. Né? Ele vai ter dificuldade. Ele sempre vai precisar da inferência de um professor, quando, na verdade, o interessante é que ele não precise da inferência do professor, porque a ideia é que o professor, principalmente quando a gente fala de uma active learning, a ideia é que o professor seja o quê? Um facilitador, né? E não a figura seja centrada no professor. Não, o centro da aprendizagem é o aluno, né? O professor é o facilitador dessa aprendizagem. Então, fica muito claro para que precisamos de funções executivas, galera. Para a gente ter sucesso em todas as nossas esferas, na escola, no trabalho, na vida, a gente precisa, né? Nós somos um crush, um desenvolvimento de 3 áreas. Quais áreas? Cognitivo, afetivo e motor. Então, esse é um estudo que eu gosto bastante, de 2014, tá? Embora ele seja ali um pouquinho ali de 2014, a gente sabe que ele está ali já com 6 anos e tal, mas ele tem um papel importante, porque foi uma grande revisão de literatura que mostra, né, que a gente... porque quando a gente fala de neurociência aplicada à educação, junto com a psicologia cognitiva, cara, a gente aprende muito sobre períodos críticos, né? Então, o que é períodos críticos? É a gente trabalhar habilidades que são preditoras, preditivas para o desempenho de outras habilidades. E esse estudo, eles fizeram uma grande revisão de literatura, uma revisão de literatura bem conceituada sobre o assunto, e que mostra que
o autocontrole, a regulação da atenção, o desenvolvimento dessas funções executivas com sistema de memória, mais sistema de atenção, já sendo trabalhados por programas com atividades sistematizadas, né, são altamente preditivos de desempenho escolar, galera. E ainda mais, são altamente preditivos sucesso no local de trabalho, saúde e principalmente de satisfação com a vida, galera. E hoje a gente vê o quanto que nós temos pessoas insatisfeitas com a nossa vida. Então, quando a gente fala muito que, precisamos ter um olhar da neurociência, psicologia cognitiva, e tudo isso ser iluminado pelas teorias da aprendizagem dentro da escola, é porque nós precisamos olhar para a saúde mental, né? Mas quando a gente fala de saúde mental, não é aquela questão, depressão somente, não, é também isso. Mas, cara, como que eu faço alguém ter satisfação? Quando ela vê que ela tem sentido aquilo, quando aquilo tem, vai realmente desenvolver competências naquele indivíduo que ele vai precisar utilizar mais na frente, né? Então, nós precisamos romper com o paradigma, né, cara? E paradigma é modelo, padrão, né? Então, por exemplo, eu uso óculos, né? Imagina se eu ficasse usando o mesmo óculos a vida inteira. Então, funções executivas e aprendizagem. Para que beleza, eu sei a importância das funções executivas. Agora, para eu realmente, de fato, colocar isso, aplicar, eu preciso ter uma mudança de paradigma. Eu preciso pegar, então, ter um paradigma dentro da educação, um olhar institucional que contém o desenvolvimento do sistema nervoso, a psicologia cognitiva e que isso seja iluminado pelas teorias da aprendizagem, né? E aí eu preciso ter um paradigma que compreenda essa diversidade do desenvolvimento infantil, ou seja, que compreenda que aquela criança é um pleno desenvolvimento, que são etapas progressivas e regressivas do sistema nervoso, e que essas etapas regressivas e progressivas, nosso desenvolvimento, começa aqui, bem antes? Começa. Eu posso ter alterações aqui, como são orgânicas, né? Como são denominados os transtornos de neurodesenvolvimento? Sim. Ou as síndromes e condições neurológicas? Sim. Mas, galera, essas etapas progressivas e regressivas continuam ao longo da vida. E aí, a qualidade de formação dessas etapas, esse desenvolvimento, né, a manutenção da qualidade dessas formações, né, dessas sinapses, e a qualidade da manutenção dessas etapas progressivas e regressivas vai depender do quê? Dos estímulos que a gente recebe ao longo da vida. Quando o Reb, lá em 1940, 1941, se não me foge a memória, ele descreve o princípio lá da plasticidade, né? Ele deixa claro que plasticidade é dependente de quê? Do ambiente. Então, esse sistema é moldável, mas o número de neurônios daqui não vai diferir muito daqui. O que vai mudar aqui é o quê? O fortalecimento de sinapses, o enfraquecimento de outras sinapses. Eu tenho surgimento de novos neurônios? Tenho, com certeza. Né? A gente já tem estudos que mostram surgimento de novos neurônios ao longo, né, de toda a vida, não só em determinados momentos, como se imaginava, até na terceira idade. Agora, o que vai garantir essa qualidade, né, essa manutenção dessas etapas, dessas sinapses? São a qualidade dos estímulos. Então, quando o Hevin diz a plasticidade depende do ambiente, é que a plasticidade só vai ser positiva se os estímulos dados àquele indivíduo forem o quê? Positivos. Se os estímulos dados forem negativos, a plasticidade é negativa. Então, a gente precisa entender, e eu destaquei aqui 7 anos, que é um período, podemos dizer que é um momento de um período crítico, né, para o desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo e afetivo, né? Ou seja, para todo o maturacional de córtex, e a gente começa a ver o quanto que é importante a educação infantil não ser só um conjunto de técnicas como é muito visto hoje, né? Eu sei que talvez na escola, na cidade onde você trabalha, vocês não olhem para a educação infantil assim, mas quando a gente fala de Brasil, né, o olhar do Brasil hoje, a educação infantil é um conjunto de técnicas. E também a importância que tem as séries iniciais do ensino fundamental, né?
ali que até ali o final da primeira infância, início da segunda infância, ali até mais ou menos os seus 8, 9 anos, a importância que tem essas séries iniciais do ensino fundamental para uma série de desenvolvimentos, de habilidades preditoras, né? Então, quando eu falo de desenvolver uma habilidade, né, desenvolver uma competência, né, eu preciso levar em consideração. Então, não basta só saber de língua portuguesa. Eu preciso entender que aquele indivíduo tem um desenvolvimento cognitivo, que aquele indivíduo tem um desenvolvimento motor, e aquele indivíduo tem um desenvolvimento afetivo, emocional, socioemocional. Então, em que esfera desse desenvolvimento está? E isso precisa ser o quê? Preconizado nas suas ações, no seu planejamento do dia a dia de maneira sistematizada, né? E aí é interessante, por que eu estou falando isso? Porque a gente vive num paradigma que quando a gente fala de funções executivas, o que todo mundo sempre pensa, galera? Que, não, funções executivas mas essa questão está relacionada ao sexo, classe social, escolaridade dos pais, né? As pessoas adoram dizer, o indivíduo teve um baixo desenvolvimento de linguagem, baixo desenvolvimento, porque olha a classe social, está em vulnerabilidade, escolaridade dos pais, questão de sexo também. Esse é um artigo do nosso grupo de pesquisa, que ele foi aceito, e a gente está finalizando os processos de correção dele, e aonde a gente viu, no N de mais ou menos 5.000 crianças, que sexo, classe social, escolaridade dos pais, esse P aqui maior que 0,05, mostra que não tem significância estatisticamente, ou seja, não são as principais variáveis que influenciam no desenvolvimento de funções executivas, que a principal variável que vai influenciar nesse desenvolvimento de funções executivas é o paradigma, é o tipo de inserção, de embasamento das teorias de aprendizagem que aquele indivíduo está inserido. Então, hoje, a gente já se sabe, né, com mais ou menos fazendo 3 décadas que a gente tem já o início do estudo de neurociência e educação, né, já se caminha para esse olhar mais ou menos de 3 décadas, e aí 15 anos de uma maneira mais incisiva que a gente tem na literatura, já se sabe que o que eu preciso contemplar são os múltiplos processos perceptivos de aprendizagem. Ou seja, entender a aprendizagem como o quê? Uma teoria de processamento de informação, né? E aí, quanto mais esquemas eu tiver formados, né, para aquela informação, melhor vai ser a minha organização. Então, entra o quê? A gente trabalhar habilidades, né, dessas funções executivas, tarefas que vão ensinar competências, desenvolver competências para leitura, para questões de linguagem, né, de maneira mais, vamos dizer assim, lúdicas, mas de forma sistematizada, onde o objetivo são competências, e não uma pré-escolarização, uma escolarização precoce, como a gente vive hoje. E esse é um artigo de 2018 que mostra que as habilidades das funções executivas desenvolvidas aos 2 anos de idade são preditores significativos, tá, para alfabetização aos 5 anos, após controlar o vocabulário receptivo, você trabalhar a educação dos pais para você ter um programa parental de atividades onde os pais são corresponsáveis por desenvolver isso, falando dessa mesma, né, parceria escola e família, né, e principalmente em questões de língua materna, né, quando se trabalha questões de linguagem, né? E aí eles viram num estudo longitudinal de uma amostra de 1.292 que as crianças que receberam, fizeram, né, tiveram, né, fizeram parte desse programa, tiveram melhor desempenho ao longo, quando atingiram a quinta série, desculpa, aos 5 anos, né, foram para as questões
de alfabetização. Então, o quanto que esse período de 2, 3, 4 anos tem uma importância muito grande para o desenvolvimento de competências, né, de habilidades preditoras para um desempenho acadêmico. E aí, esse é um outro estudo de 2018 que mostra, então, que os escolares que tiveram um melhor nível de funções executivas aos 5 anos de idade foram os que tinham melhores níveis de variáveis cognitivas, né, tanto a atenção e também das funções executivas, e melhor desempenho executivo quando chegaram na quinta série. E aí você começa a ver, então, que uma intervenção precoce, um programa de funções executivas que trabalhem essas controle inibitório, memória operacional, né, e flexibilidade cognitiva de maneira sistematizada, ou seja, 3 vezes na semana, durante um período, onde tem um monitoramento, onde eu faço uma avaliação pré, vejo um acompanhamento de como está esse desenvolvimento das funções executivas, né, por escalas de triagens e tudo mais, e aí depois eu faço um programa de intervenção e avalio novamente. Eu vejo que esses indivíduos, e isso é cíclico, né, não para, não tem um intervalo, esses indivíduos têm o melhor desempenho quando eles chegam à quinta série em tarefas de leitura e matemática, quando comparados com indivíduos controles que não receberam esse programa de intervenção. Isso, galera, é um estudo que fez em crianças sem transtornos de neurodesenvolvimento e sem dificuldade de aprendizagem, mostrando, então, que esse programa serve para potencializar a aprendizagem daqueles indivíduos que já têm um bom desempenho acadêmico. Ou seja, a gente consegue trabalhar o coletivo, mas olhando de maneira individual para aquele indivíduo. Ou seja, a gente sai de um paradigma de integração e vai para realmente, de fato, um paradigma de inclusão. Esse é um outro estudo que mostra, então, aqui que controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória operacional, porque até então, Fabrício, então, o que importa mais dessas 3 funções executivas básicas, né? As pessoas achavam que memória operacional talvez importasse mais do que flexibilidade cognitiva ou controle inibitório importasse mais, mas não, galera, não importa mais. Os 3 têm o mesmo peso quando comparado à influência no desempenho acadêmico, né, em crianças com leitura. Então, os 3 têm o mesmo peso para serem preditivos de dificuldades de leitura. Então, se eu já venho monitorando uma criança desde a educação infantil, com uma série de questões de funções executivas, né, esse preditor dessa criança pode me auxiliar não para identificar precocemente que aquela criança possa ter uma dificuldade de aprendizagem ou quando ela atingir uma determinada idade, essa dificuldade pode ser até ser em função dessa criança ter um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, eu consigo fazer uma identificação precoce de dificuldade de aprendizagem, né? Quando eu tenho esse olhar de monitorar e estimular o desenvolvimento em programas dentro da escola, né, de funções executivas. Né? E aí, por exemplo, então, quando eu tenho essa identificação e tenho um controle, um trabalho com uma série de atividades, né, que trabalham né, para o bom desenvolvimento dessas funções executivas, eu tenho como esse artigo aqui de 2019 menciona para a gente que em tarefas aqui de controle inibitório, né, o grupo que teve a intervenção de um treino, né, de controle inibitório, com atividades bem simples, né, como, por exemplo, como se fosse a estátua, entre outras atividades assim, eles têm, no pós, uma superioridade comparada com o grupo controle. Né? Uma outra forma, né, que é uma bandeira que, principalmente que a gente fala de uma neurociência aplicada à educação, e principalmente a crianças com dificuldades de aprendizagem e também que entram com síndromes neurológicas e condições
especiais, com transtornos de neurodesenvolvimento, a neurociência defende muito a inclusão dentro da escola, né, da musicalização de forma sistematizada. E aí a gente vê aqui, corrobora, né, isso que são os efeitos da música. Então, uma das formas de trabalhar controle inibitório pode ser a música. No final dessa primeira parte que a gente está aqui, eu vou mostrar para vocês um estudo nosso que não é com música, mas é de uma metodologia, que é uma metodologia oriunda da dança, né? Que é a metodologia coordenando-se. Então, esse é um estudo de um grupo de pesquisadores brasileiros que mostrando que, assim como eu tenho para treino para controle inibitório, eu vou ter também o treino para memória operacional. Quando eu faço um treino de memória operacional, além de melhorar questões, né, operacionais, eu vou melhorar a minha habilidade em escrita, leitura, né, e principalmente, né, não só em testes específicos de pseudo-palavras e tal, mas de forma geral, minha habilidade de leitura e escrita, né? E, consequência, você vai melhorar também, né? Assim como diversos estudos mencionam sobre a questão de melhora de habilidades matemáticas. Então, esse é um estudo da Diamonds, né? Que é bastante interessante, que ela trabalhou, então, o Tools of the Mind, né? Que é tradução, como se fosse teorias da mente, onde você acha o Tools of the Mind traduzido pelo grupo de pesquisa da professora Mônica Miranda, né, que eu tive o prazer de dividir uma conferência no segundo Congresso Brasileiro de Neuropsicopedagogia, né, então o pessoal que esteve lá lembra dela, então só você ir na internet, no site dela, você acha lá o Tools of the Mind traduzido. Então ela aplicou esse Tools of the Mind em escolas, né, e ela mostra que a diferença aqui em azul, né, a gente tem os indivíduos que tiveram, né, o grupo foram submetidos ao Tools of the Mind, e que quanto que eles melhoraram, né, ao programa, né, tiveram melhoras consideráveis, né, nas habilidades acadêmicas referentes à leitura e escrita, né, então quanto que aumentou o número de palavras lidas, né, e consequentemente também palavras escritas desse indivíduos. E aí você vê evidência, o Tools of Mind trabalha muito no sentido de um jogo da vida, de uma ludicidade, né, de forma sistematizada, que é o brincar sistematizado, né, que seria o que a gente tem em diversos livros de autores da pedagogia, né, o que seria a brincadeira dirigida, né, que é algo que a gente perdeu muito hoje nas escolas. Então é interessante, porque é óbvio que classe social, tudo isso vai influenciar, mas não influencia mais do que o quê? Se a escola fizer a parte dela, a gente melhora. Se a escola mudar esse paradigma, a gente tem uma melhora.